No ano de 2004, numa mina de lignito do distrito de Kutch, no estado de Gujarat, no noroeste da Índia, geólogos que extraíam carvão encontraram entre os sedimentos algo que não era carvão: vértebras, grandes, de um animal que nenhum ser vivo jamais viu se mover. As vértebras foram catalogadas, armazenadas e durante 20 anos esperaram numa instituição acadêmica até que alguém tivesse tempo e métodos para analisá-las por completo. Em fevereiro de 2024, Debajit Datta e Sunil Bajpai, do Instituto Indiano de Tecnologia de Roorkee, publicaram na Scientific Reports, revista do grupo Nature, a descrição completa do que essas vértebras representavam. Um animal de entre 10,9 e 15,2 metros de comprimento. Um réptil que viveu há 47 milhões de anos nos pântanos costeiros do que hoje é Gujarat. Um animal que no extremo superior das estimativas supera em comprimento a Titanoboa serrejonensis, o recorde que museus e livros didáticos atribuem sem discussão há 15 anos a uma serpente da Colômbia. Batizaram-na de Vasuki indicus. Em homenagem a Vasuki, a serpente da mitologia hindu que se enrosca ao redor do pescoço de Shiva, a serpente que os deuses usaram como corda para agitar o oceano primordial na busca pelo néctar da imortalidade. A serpente que carrega esse nome nos registros paleontológicos de 2024 pode ter sido maior do que a serpente que todos consideravam a maior da história. Para entender o que Vasuki representa, é preciso entender primeiro o que Titanoboa construiu. Em 2004, na mesma temporada em que os geólogos de Gujarat retiravam sem saber as vértebras de Vasuki, uma expedição científica no sítio carbonífero de Cerrejón, no departamento de La Guajira, ao norte da Colômbia, começou a extrair fósseis de estratos do Paleoceno datados de entre 58 e 60 milhões de anos. O que encontraram nesses estratos foi suficiente para uma descrição formal na revista Nature em 2009. A equipe liderada por Jason Head, do Smithsonian Tropical Research Institute, descreveu uma nova espécie de boídeo, membro da família que inclui jiboias e pitons, a partir de vértebras e outras peças esqueléticas de pelo menos 28 indivíduos. Titanoboa serrejonensis. O nome do gênero combina o grego com o espanhol, o boídeo titã. O nome da espécie homenageia o sítio onde foi encontrada. A estimativa de tamanho publicada por Head e seus colegas foi a que mudou a conversa, entre 12,8 e 14,3 metros. Um peso de cerca de 1.135 quilos. Uma serpente mais pesada do que qualquer dinossauro terópode de tamanho médio. A serpente mais longa já documentada no registro fóssil da história. O problema com as estimativas de comprimento em serpentes extintas é um problema de escala. Os paleontólogos não têm o animal completo. Têm vértebras. E a questão de como traduzir o tamanho de uma vértebra isolada em um comprimento corporal total tem uma resposta que depende de pressupostos sobre as proporções do corpo do animal. Pressupostos verificados por comparação com espécies atuais. No caso de Titanoboa, a equipe de Head usou a relação entre o tamanho das vértebras médias e o comprimento total do corpo em sucuris verdes atuais. Mediram vértebras de sucuris de comprimento conhecido. Estabeleceram a relação matemática entre o tamanho vertebral e o comprimento total, e aplicaram essa relação às vértebras de Titanoboa. Essa metodologia carrega um pressuposto implícito, que Titanoboa tinha proporções corporais semelhantes às da sucuri verde moderna, que a relação entre o tamanho de suas vértebras e seu comprimento total era comparável. É um pressuposto razoável, porque Titanoboa é um boídeo e as sucuris são boídeos, são parentes. Mas o pressuposto não é uma certeza, e na biologia de serpentes extintas, a diferença entre um pressuposto razoável e uma certeza pode chegar a vários metros. Um trabalho publicado em 2013 por Mark Denny e colegas questionou os métodos originais de estimativa e sugeriu que Titanoboa poderia ter sido um pouco menor do que os 14 metros das estimativas mais altas. A controvérsia nunca foi totalmente resolvida, porque não há como verificar externamente as estimativas.
Não existe nenhum titanoboa completo e articulado em nenhuma coleção paleontológica do mundo. Titanoboa é o recorde oficial, porque o caso científico publicado na Nature em 2009 o estabeleceu com o melhor método disponível na época. Não porque haja certeza absoluta sobre esse comprimento. Vasuki indicus complica o panorama por um motivo diferente daquele que a maioria das manchetes de 2024 sugeriu. As 25 vértebras descritas por Datta e Bajpai são vértebras do terço médio do corpo. Não há vértebras da cabeça, nem da cauda, nem do terço anterior. O que existe são os ossos da região mais robusta do animal, a zona onde o diâmetro do corpo é maior e, portanto, onde as vértebras são maiores. Para estimar o comprimento total a partir de vértebras médias, os pesquisadores precisam saber qual fração do comprimento total corresponde à região mediana do corpo. E isso depende das proporções do animal completo. Vasuki pertence à família Madtsoidae, uma família de serpentes extintas que não tem parentes vivos diretos. Os madtsoídeos eram abundantes no Cretáceo e no Eoceno no hemisfério sul. Tinham morfologia geral de serpente grande, mas suas proporções corporais, a relação entre o comprimento da cabeça, do tronco e da cauda em relação ao total, são inferidas a partir dos poucos esqueletos articulados que existem de outras espécies do grupo, não de Vasuki especificamente. Datta e Bajpai usaram vários métodos de escalonamento diferentes, aplicados a distintas espécies de referência dentro dos madtsoídeos e as serpentes grandes atuais. Os resultados produziram a faixa de 10,9 a 15,2 metros. O limite inferior da faixa de Vasuki é menor que o limite inferior da faixa de Titanoboa. O limite superior da faixa de Vasuki excede o limite superior da faixa de Titanoboa, e as faixas se sobrepõem amplamente na zona central. O que os autores do artigo escreveram, com a precisão cautelosa exigida pela literatura científica, foi que Vasuki era provavelmente um dos táxons de serpente maiores que já existiram, e que era comparável em tamanho ou possivelmente maior que Titanoboa. Provável, possivelmente. Duas palavras que a divulgação científica raramente reproduz com a mesma fidelidade das manchetes. Mas há algo na comparação entre Vasuki e Titanoboa que vai além dos metros em disputa, e que ilumina por que o Paleoceno e o Eoceno produziram serpentes dessa escala em primeiro lugar. Titanoboa viveu entre 58 e 60 milhões de anos atrás. O Paleoceno tardio. 13 milhões de anos depois da extinção do Cretáceo que eliminou todos os dinossauros não avianos. O planeta estava se recuperando dessa extinção com uma diversificação biológica acelerada, e o clima global era consideravelmente mais quente do que o atual. Os modelos paleoclimáticos do Paleoceno tardio estimam que as temperaturas médias globais eram entre 4 e 10 graus mais altas do que as atuais. O Caribe Paleocênico, onde ficava Cerrejón, tinha temperaturas médias anuais que os pesquisadores calculam entre 30 e 34 graus. O tamanho corporal das serpentes está diretamente relacionado à temperatura ambiente. As serpentes são ectotérmicas. Sua temperatura corporal depende do ambiente. Quanto maior a temperatura ambiente, mais rápido é o metabolismo em qualquer tamanho corporal dado, e mais rápido é o crescimento. As maiores serpentes do mundo atual vivem nos trópicos úmidos mais quentes, a Amazônia e o Sudeste Asiático. A maior temperatura média permite sustentar corpos maiores, porque o metabolismo funciona com mais eficiência em temperaturas mais altas. O Paleoceno tardio da Colômbia era mais quente do que a Amazônia atual. Isso criou as condições metabólicas para uma serpente da escala de Titanoboa. Vasuki viveu 13 milhões de anos depois, no Eoceno Médio, no que hoje é Gujarat. O Eoceno foi globalmente ainda mais quente do que o Paleoceno em alguns períodos. O ótimo climático do Eoceno, entre 50 e 40 milhões de anos atrás, é o período mais quente dos últimos 65 milhões de anos. O Gujarat do Eoceno era um ambiente costeiro úmido, pantanoso, tropical, com temperatura média que os sedimentos da formação sugerem comparável ou superior à do Cerrejón Paleocênico.
Duas serpentes de escala comparável, em continentes distintos, em períodos distintos, ambas produzidas pelo mesmo fator. Um planeta mais quente do que o atual. A história dos gigantes da ordem Squamata, a ordem que inclui serpentes e lagartos, durante o Paleoceno e o Eoceno, não se resume a Titanoboa e Vasuki. Gigantophis garstini foi descrita em 1901, a partir de vértebras encontradas no Egito e no Paquistão. Viveu durante o Eoceno tardio, entre 37 e 40 milhões de anos atrás. As estimativas de comprimento, revisadas várias vezes desde o século XX, situam-na hoje em torno de 9 a 10 metros. Menor do que Titanoboa e do que a faixa média de Vasuki, mas significativamente maior do que qualquer serpente viva atual. Paleophis colosseus é um caso mais extremo e mais problemático. Descrita a partir de vértebras encontradas em sedimentos eocênicos do Mali, era uma serpente marinha, uma linhagem de ofídeos que durante o Eoceno colonizou os mares quentes do Tétis, o antigo oceano que separava a Europa e a África da Ásia. As vértebras de Paleophis colosseus são grandes, comparáveis em tamanho às de animais de escala considerável, mas são tão fragmentárias e tão poucas que qualquer estimativa de comprimento total torna o exercício especulativo e não científico. A imagem que emerge desse inventário não é a de um campeão solitário com um recorde incontestado, é a de um mundo no qual serpentes de grande porte foram, durante o Paleoceno e o Eoceno, consideravelmente mais comuns e mais amplamente distribuídas do que o foco em Titanoboa como caso único sugere. As condições climáticas desses períodos criaram oportunidades ecológicas para predadores de escala maior. E em diferentes continentes, diferentes linhagens de serpentes as aproveitaram de forma independente. Titanoboa foi a maior dessas linhagens na Colômbia. Vasuki foi provavelmente seu equivalente no subcontinente indiano. Gigantophis, no norte da África. Paleophis, nos mares do Tétis. A serpente mais longa da história não foi um campeão solitário. Foi a representante mais bem documentada de um fenômeno mundial. Para entender completamente por que as estimativas de comprimento de ambos os animais carregam a incerteza que carregam, é necessário entender a anatomia das vértebras de serpente e o que essas vértebras podem e não podem revelar. Uma serpente não tem membros, não tem costelas fundidas formando um externo, não tem escápulas nem pelvis das quais inferir escala corporal. Tem crânio, coluna vertebral e costelas livres. Desses elementos, a coluna é a que mais facilmente se preserva, porque o tecido mineral do osso vertebral resiste à diagênese, o processo químico de fossilização, melhor do que os ossos planos e finos do crânio. O problema é que a coluna de uma serpente tem entre 100 e 500 vértebras, dependendo da espécie. 12 vértebras de uma jiboia não dizem necessariamente quantas vértebras a jiboia tinha ao todo. Nem 27 vértebras médias de Vasuki dizem quantas vértebras Vasuki tinha ao todo. Essa incógnita, o número total de vértebras, é tão crítica quanto o tamanho de cada vértebra individual para estimar o comprimento. Os pesquisadores resolvem isso usando o número médio de vértebras das espécies atuais mais próximas. Seus boídeos modernos têm entre 250 e 350 vértebras, e o tamanho das vértebras médias de Titanoboa é tal, e a relação entre tamanho da vértebra média e comprimento total em boídeos atuais é determinada função matemática. Então o comprimento estimado de Titanoboa é o resultado de aplicar essa função com esse número de vértebras. Cada um desses pressupostos carrega um intervalo de confiança. Os pesquisadores os propagam matematicamente para produzir a faixa final de estimativa. E a faixa final, 12,8 a 14,3 metros para Titanoboa, 10,9 a 15,2 metros para Vasuki, reflete essa propagação de incerteza. Os extremos da faixa de Vasuki, 15,2 metros, são o resultado de combinar os pressupostos que tendem a produzir estimativas mais altas. O centro da faixa, em torno de 13 metros, é o resultado dos pressupostos médios. E o extremo baixo, 10,9 metros, é o resultado dos pressupostos mais conservadores.
Quando nas manchetes de 2024 se leu que Vasuki era maior que Titanoboa, a afirmação correspondia ao extremo superior de uma faixa de estimativa, não ao valor central. Isso não desqualifica a importância da descoberta. Um animal cujo extremo superior de estimativa supera Titanoboa é, no mínimo, um sério candidato ao título. Mas a diferença entre provavelmente o maior e definitivamente o maior é exatamente a diferença que a literatura científica mantém e que a divulgação costuma ignorar. A ecologia de Vasuki, na medida em que os sedimentos da formação de Kutch permitem reconstruí-la, acrescenta um detalhe que a aproxima de Titanoboa em algo além do tamanho. Os sedimentos da mina de Panandro, onde as vértebras foram encontradas, são lignitos, carvões de baixa qualidade formados a partir de matéria vegetal acumulada em ambiente pantanoso costeiro há 47 milhões de anos. O mesmo tipo de ambiente do Cerrejón colombiano, costeiro, pantanoso, tropical, com grande abundância de matéria orgânica em decomposição e águas rasas ricas em fauna aquática. Nesse ambiente do Eoceno de Gujarat também viviam crocodilos. Os sedimentos da formação contêm restos de saurópsidos aquáticos, tartarugas e peixes que teriam constituído as presas potenciais de um predador do tamanho de Vasuki. Titanoboa caçava crocodilos e tartarugas gigantes nos pântanos do Cerrejón paleocênico. Vasuki provavelmente caçava fauna equivalente nos pântanos do Gujarat eocênico. Duas serpentes de escala comparável, em pântanos tropicais de continentes distintos, com presas analogamente grandes. O planeta mais quente do que o atual, 47 milhões de anos atrás, produziu no noroeste da Índia o mesmo tipo de predador que havia produzido 13 milhões de anos antes no norte da Colômbia. O que a ciência ainda não consegue responder sobre Vasuki inclui perguntas fundamentais sobre sua biologia. Não sabemos como ela matava. Os matsoídeos não são constritores. Não são jiboias nem pitons. A constrição, o método de morte por sufocamento usado pelos membros vivos dessas famílias, não pode ser confirmado nos matsoídeos porque seus parentes mais próximos estão todos extintos, e porque a morfologia das vértebras não revela diretamente nada sobre comportamento. Não sabemos quanto tempo ela vivia. Estimativas de longevidade em serpentes extintas são impossíveis a partir de vértebras isoladas. Não sabemos se ela era solitária ou se tinha algum grau de comportamento social. As maiores serpentes atuais, as pitons reticuladas e as sucuris verdes, são praticamente solitárias, exceto durante o período reprodutivo. Vasuki era provavelmente semelhante, mas isso é inferência por analogia, não evidência direta. E não sabemos se existem outros espécimes em outros sítios do Eoceno da Índia ou do Sudeste Asiático que pudessem revelar mais sobre esse animal. Os matsoídeos eram um grupo distribuído em Gondwana durante o Mesozoico e o Paleógeno. Restos de matsoídeos foram encontrados na Índia, em Madagascar, na Austrália, na África e na América do Sul. A probabilidade de existir em outros sítios com material de Vasuki ou de parentes próximos é significativa, mas o trabalho de campo sistemático nos lignitos do Eoceno do subcontinente indiano está numa fase muito inicial. Em 2004, os geólogos do distrito de Kutch retiraram 25 vértebras de um animal sem nome de entre os estratos carboníferos de 47 milhões de anos da mina de Panandro. Armazenaram-nas. O trabalho rotineiro da mina continuou. 20 anos depois, quando essas vértebras receberam a descrição formal que mereciam, Titanoboa deixou de ser o campeão indiscutido da ordem Squamata. Não porque Vasuki seja definitivamente mais longa. As faixas de incerteza não permitem afirmar isso com a precisão que a ciência exige. Mas porque o que as vértebras de Panandro revelam é que o Eoceno da Índia produziu, de forma independente, um animal da mesma escala que o Paleoceno da Colômbia. Que o fenômeno das serpentes gigantes foi mais amplo, mais diverso e mais geograficamente disseminado do que Titanoboa, como caso único, sugeria. O título de serpente mais longa da história sempre foi mais complicado do que os museus de história natural comunicaram.
O que Vasuki Indicus acrescenta a essa complicação é mais uma linha de evidência vinda de outro continente, outro período e outra família evolutiva, apontando na mesma direção. Houve um mundo em que o solo dos pântanos tropicais era território de serpentes de 15 metros, não em um continente. Em vários, não em um período, em vários. Esse mundo não deixou um campeão, deixou um padrão. E o padrão diz que aquilo que o planeta permite que os animais que nele vivem cresçam, muda junto com o clima que o define.